what. What. E eu adoro charadas. Eu sou a garota charada. Bem, então eu gosto de contar histórias que fazem pensar também. Gosto de muitas perguntas, gosto de enigmas. Bom, vamos ver o que eu tenho para te perguntar hoje. Vamos ver se você consegue me ajudar. Então, vamos ali descobrir qual é a pergunta de hoje. Opa, o que eu tenho aqui na cabeça? Deixa eu ver. Tem uma pergunta para você. E agora, vamos ver se você consegue me ajudar. A pergunta é... Opa, que história é essa? Bom, você vai precisar ouvir a história para saber que história é essa. E a história vai ser contada no ponto de vista de um personagem que não é o personagem principal. A história de hoje se chama O Crocodilo. Já vai pensando em que história que você conhece que tem um crocodilo por aí. Então, escuta a história. Era uma vez um crocodilo que nadava por ali. Ele se casou com uma crocodila e tiveram vários crocodilinhos. Você sabe que quando nascem crocodilos não é muito difícil não de dar nomes para eles. Porque só existem 25 nomes crocodilianos. Essa palavra existe, viu? Crocodilianos, acredita? Não é invenção de contador de história, não. É a palavra crocodilianos. Você também pode chamar de crocodilíticos. Bom, mas eu estava falando da história, então que nasceram vários crocodilos e o nosso crocodilo dessa história era um crocodilo muito, muito faminto. E o nome dele era Dilo. O nome dele era Dilo, ótimo, né? Esse crocodilo faminto, o Dilo, tinha os irmãos lá. O Dodô, o Dida, o Dadá, Dodô, Codi, Lolô e Dilinho. E as irmãs eram a Croca, a Codila, a Lade, a Ila, Lala, Lili, Linha e Lilita. Bom, se só existem 25 nomes crocodilianos, se por acaso nascesse mais de 25, alguém ia ter nome repetido. Mas eu estava falando lá do Dilo. O Dilo era um crocodilo muito faminto. Desde o ovo, antes de nascer, ele só pensava no que ele poderia comer ali fora daquele ovo. Ele era muito faminto mesmo. Todos aqueles crocodilos ali viviam nadando, dormindo, tomando sol, bebendo água, fazendo xixi e cocô. Mas o Dilo não. O Dilo era diferente. Ele só de vez em quando que ficava nadando, dormindo, tomando sol, bebendo água, fazendo xixi e cocô. Na maioria do tempo ele estava comendo e procurando mais coisas para comer. Em pouco tempo, o Dilo já era o maior e mais gordo crocodilo da ilha. Eu não te contei que eles moravam numa ilha? Mas agora eu conto então. Eles moravam numa ilha. E certo dia resolveram ir nadando, porque os crocodilos nadam mais depressa do que andam, sabia? E não é difícil não de imaginar por quê. Você já viu o tamanho das perninhas deles? Mas isso não quer dizer que eles não andem muito rápido, tá? Eles andam sim, mas nadam melhor ainda. Foram nadando e quando chegaram do outro lado da ilha, eu não te contei que eles foram contornando a ilha? Mas agora você já está sabendo. Então, eles contornaram a ilha e observaram, quando estava lá já do outro lado, no alto de uma montanha, os índios. E sabe como é que o Dilo sabia que eram índios? Porque ele já tinha ouvido falar de muitas histórias que um dos 47 tios dele tinha contado para ele já, de bichos com pernas compridas, de um tipo muito esperto que sabia se comunicar com os outros animais e que faziam alguns sinais de fumaça. O tio do Dilo tinha contado muitas outras coisas também sobre esses
bichos de pernas compridas, mas não interessa para nossa história agora, então não vou te contar também. E todos os outros irmãos do Dilo já tinham visto tudo que queriam e foram embora. Mas o Dilo estava curioso porque ele queria comer coisas muito diferentes, só por isso ele tinha aceitado o passeio. E ficou observando lá aqueles índios. Mas o tio do Dilo também já tinha contado para ele sobre um outro tipo de bicho. Era um tipo especial aí. Que era mais barulhento, mais fedido e mais estúpido. E estes andavam num tipo de barco com uma bandeira preta, uma caveira e 2 ossos cruzados embaixo. O Dilo estava ali comendo muitas frutas, comendo abacaxi com casca até, e até que ele encontrou muitas mangas. Muitas mangas, ele adorava mangas. Mas as mangas que ele conseguia comer eram só as que caíam no chão. Já estavam meio podres, porque não sei se você sabe, mas crocodilo não sobe em mangueira não. Então ele ia catando todas aquelas, até que ele viu um desse bicho especial colhendo mangas. E ele observou que esse bicho especial aí estava todo bem vestido, com uma roupa toda pomposa, um chapéu com plumas, sapatos de fivela, todo cheio de pompas ali. E esse bicho especial estava colhendo as mangas até que um outro dos bichos que estavam lá no navio ainda brincou. "Ô, aproveita aí, capitão, que você está colhendo umas mangas, manda umas golas pra gente também, manda uns punhos." E os outros bichos especiais começaram a se enrolar de rir. Aquele bicho especial não gostou nada disso. Perguntou quem é que foi que falou aquilo. Que ele já ia mandar andar na prancha. Todos ficaram com muito medo. Então, aquele bicho especial pegou o balde cheio de mangas. E eles estavam com uma manga na mão. Uma manga tão rosadinha, cheirosa, apetitosa. E o Dilo nunca tinha comido uma manga daquelas tão boa. Então, ele foi super, super rápido e engoliu aquela manga. Com tanta vontade que engoliu junto um outro pedaço que estava segurando a manga e engoliu tudo. E foi engolindo tudo que vinha pela frente. Engoliu velas, engoliu peixes, engoliu objetos, engoliu tudo e engoliu até um despertador. Um despertador que tinha uma corda que durava mais de 100 anos, uma corda toda especial, que foi parar lá na barriga do crocodilo. Um relógio desse. Foi com tudo para lá. E então, esse crocodilo ficou com tanta vontade de comer aquela outra parte que estava segurando aquela manga tão boa e ficou obstinado em encontrar o resto daquele pedaço lá que ele comeu. Bom, todos os bichos especiais saíram correndo dali, morrendo de medo desse crocodilo. E esse crocodilo viu também um outro bicho voando com uma roupinha verde, seguido de outros bichos voando também. E se passou muito tempo, o Dilo continuou nadando. Ele engordou muito e se tornou o maior de todos os crocodilos dali de toda a região, de todas as ilhas do mundo. E continuava atrás daquele pedaço que segurava a manga. Certo dia ele acabou encontrando de novo o navio com uma bandeira preta, uma caveira branca e 2 ossos cruzados embaixo. E que trazia um bicho especial que tinha um certo gancho na mão. E ele continuou seguindo. Esse bicho especial conseguiu fugir dele porque ele fazia um barulhinho de tic-tac o tempo inteiro por causa daquele despertador com uma corda especial que durava 100 anos. Bom, no final da história, a gente sabe que o Dilo conseguiu devorar aquele resto da mão que ele tinha comido antes e continua por aí crocodilando. E então, você descobriu que história é essa? Acho que você já identificou, né? Mas vamos tirar a sua dúvida. E aí, vamos descobrir qual é a história. Vamos ver.
Ai, cadê? Aqui. Bom, vamos lá, pergunta. Qual era essa história? Você identificou, né? Era a história do Peter Pan. Que legal. Bom, então continue aí pensando em mais histórias, em algumas charadas, em coisas divertidas, que a gente se encontra numa próxima história. Então, até lá!